De bem com a vida de olho nas futuras leis do metaverso. Sabemos que o número de crimes virtuais vem aumentando expressivamente. E estaremos reunidos nesse espaço coletivo metaverso, fazendo reuniões, compras, dentre outras coisas. E é necessário que hajam leis efetivas de proteção aos seus usuários. Precisamos ter nossos dados protegidos. Para entender melhor o que é um crime cibernético e como devemos proceder nesses casos, vamos conversar com a graduanda em Direito, membro do Comitê de Tecnologia e Direito de Pernambuco, Renata Góes, que vai falar um pouco mais sobre como proceder nesses casos. Renata, e afinal, o que é um crime cibernético? Olá! Então, sobre cybercrimes. Cybercrime, ele ainda não tem uma definição exata do que seria, que poderia ser visto de três tipos. Poderia ser como um crime feito por meio do computador, um crime cometido pelo computador ou um crime cometido com o objetivo final do computador. Enfim, esse termo foi cunhado na década de 90 e 95 por dois estudiosos, né, o Susan e o Hellman, e infelizmente até hoje não tem uma definição exata de qual seria o tipo. Mas cybercrime é, genericamente falando, todo tipo de crime que ocorre na internet ou pela internet. Ou seja, se uma pessoa ela cometeu um crime através do computador, mandando vírus, ransomware, malware, já é um cybercrime. Se a pessoa publicar fotos nuas do outro, que seja revenge porn, que é por meio do computador, ele vai ser o que? Também um cybercrime. Então é todo um crime que tem a ver com o computador. Quais são as principais leis que hoje existem para a proteção de dados de um usuário na internet? Em relação a leis nesse mundo virtual, nós temos a primeira lei que posso me lembrar, assim, é a Carolina Dickmann, né, que é de 2012, em relação a essa atriz, em relação a invadir dispositivos informáticos e que ocorreu logo no princípio. Então, depois dela a gente vem com a lei de compra e venda online, né, que é a lei 7.962 aqui no Brasil. Ela fala mais sobre o Código do Consumidor e Comércio Online. Depois disso nós temos a lei do Marco Civil da Internet, que foi realmente a primeira lei que consolidou a internet e disse: a internet não é uma terra sem lei, a internet tem direitos e deveres, né, tem normas aqui dentro. Ela foi uma lei mais civilista, focada nos provedores e também nos servidores, a gente pode dizer isso. Depois disso começou a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a famosa LGPD aqui no Brasil. Ela foi baseada na GDPR, que é a lei europeia, né? Ela foi implementada, assim, foi sempre modificada. Quem estava acompanhando viu que era sempre modificada a data de quando ia começar a vigência dela. E essa lei era focada em proteção de dados pessoais, ou seja, dados de pessoas físicas, não pessoas jurídicas. E essa lei tem como objetivo de proteger esses dados. O que são dados pessoais? CPF, nome, laudo médico, enfim. E tem uma seção especial para crianças vulneráveis, né? Porque tem crianças também que usam a internet. Enfim, então essa lei é focada nisso. Fora essa lei, tem a lei de cyberbullying. Essa lei é muito comentada para as crianças e adolescentes que sofrem bullying, que sofrem vitimização, né? Sofrem na internet. E essa lei de cyberbullying, ela pode ser vista também depois de vários casos. Aqui no estado teve um caso muito famoso que foi o da Momo, que era uma brincadeira em que as crianças eram incentivadas a ficarem sem respirar, a ficarem sufocando, né? E muitas pessoas tiveram sufocamento, teve gente que morreu. Então, assim, realmente é um caso especial. Então, começaram a focar nessa lei de cyberbullying. Depois dessa lei, também tem a lei de cyberstalking. O que é cyberstalking? Quando a pessoa é perseguida pela internet. Quando cria uma conta fake, quando a pessoa vai atrás, a pessoa fica chateando a outra, a pessoa bloqueia e a pessoa cria mais conta, enfim. Então, é uma forma também de perseguição pela internet. Fora essa lei, também tem a lei de revenge porn. Eu acho que essa pode ser a mais imprescindível, principalmente para as mulheres. Essa lei é quando normalmente a mulher tem uma relação amorosa, né, com outra pessoa e essa outra pessoa expõe as fotos íntimas dela na internet.
Então gera todo esse conflito, todo esse problema. Basicamente, atualmente, essas são as leis mais famosas em relação a cybercrimes aqui no Brasil. Stalkear uma pessoa pelas redes sociais é crime? Em relação a como se proteger, né, de crimes na internet, de cyberstalking, enfim, no geral. Eu digo a você que, primeiramente, você tem que recorrer a uma delegacia, você tem que fazer um BO. Existe BO online e existem delegacias especializadas, variadas aqui no Brasil, que tratam sobre esse crime. Então, é melhor que você vá na delegacia especializada para ela resolver isso, porque ela tem um acompanhamento maior, ela sabe mais como tratar esses crimes. Porque esses crimes não são comuns, não são rotineiros, né? E esses crimes também por muitos não são sabidos, ou seja, até muitas pessoas que são advogados, que empregam direito, não conhecem a fundo esses crimes. Então sempre vão procurar alguém especializado para isso. O que a gente deve fazer nesses casos? O que eu digo para você sempre é fazer esse BO online ou presencial, tá certo? Caracterizando o crime, tudo certinho. E também procurar se proteger na internet. Por isso que eu digo que é tão importante a cybereducação. O que é cybereducação? É a pessoa ter uma educação sobre como se comportar, como se proteger online. E é isso que eu sempre trago aqui, né, que eu sempre tento trazer lá no meu Instagram, para ajudar essas pessoas que têm pouca educação em informática. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma cadeira na escola, né, sobre educação em informática, como proteger. Então eu acho importante. Basicamente existem algumas coisas, como autentificação de 2 fatores, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Instagram, quanto pelo e-mail, enfim. Existem vários aplicativos e vários softwares que ajudam, né? Como por exemplo o Microsoft Authenticator, ele ajuda em relação ao Outlook, ao Hotmail. Existe também 2 fatores em relação ao Gmail, que são os mais utilizados atualmente. Existe também a autentificação 2 fatores em relação ao Instagram, para não ser corrompido, para não ser hackeado, enfim. Então, essa utilização dos fatores é amplamente, né? Ela ajuda muitas pessoas para não terem suas contas hackeadas, não terem suas contas invadidas e também a se protegerem na internet. Fora isso, eu também penso que eu sei que muitas pessoas gostam de mostrar sua vida e tem todo o direito em relação a isso, mas às vezes é necessário privar o seu Instagram, privar o seu Facebook ou privar a sua conta. Por que isso? Porque as pessoas vão saber onde é que está a sua localização exata, o que você está fazendo, como, quando. E quando você priva, você seleciona quem vai ver. Então a outra dica é nunca deixar a localização exata de onde você está naquele momento. Ou seja, Renata, mas eu fui pra Disney, eu queria muito postar a foto marcando a Disney, tá certo, poste. Mas não poste quando você estava lá, naquele momento que você estava lá. Espera chegar à noite, espera chegar no hotel, espera chegar em casa. Por quê? Porque senão alguém mal intencionado pode chegar lá e pode fazer algo. Então, proteção é sempre importante, né? Se prevenir é uma coisa boa para não gerar riscos futuros. Além disso, sempre digo que manter provas. Então, assim, o WhatsApp, que é o meio mais utilizado hoje em dia, ele tem uma ferramenta de enviar conversa para o e-mail. Então, você pode apagar a conversa no WhatsApp mesmo, no celular, porque fica muito pesado às vezes, mas envia por e-mail. Então, isso facilita, né, quem precisa de provas para comprovar algo, para comprovar algum crime, algum delito, algum código do consumidor. Então, basicamente, são as regras mais gerais, assim, de prevenção que eu posso fornecer. E hoje, com o desenvolvimento do metaverso e com toda a tecnologia onde as pessoas fazem atividades dentro do mundo virtual, que leis de proteção você vê como indispensáveis para a proteção do usuário? Em relação a leis no metaverso, né? A gente pode dizer que o metaverso é algo recente, ainda que essa palavra tem algumas décadas aí, mas essa realmente criação, implementação é recente, então muitas pessoas não têm noção do que seja e o jurídico, né, também a legislação ainda não acompanhou isso direito. Então, assim, o que eu poderia falar é que todas essas leis que são utilizadas aqui fora, né, no mundo físico, no mundo presencial, ela também vai ser implementada no metaverso em algum ponto da nossa história, né? Teve aquele caso em relação
ao assédio no metaverso, mas infelizmente atualmente não se tem uma legislação em relação a isso, porque seria uma pessoa virtual, seria seria um aspecto, né, virtual da coisa, e a gente não tem essa lei para realmente fomentar, para dizer, né, para discriminar o que é crime e o que não é. Então fica bem mais complicado. O que a gente pode falar seria alguma coisa como presença na internet, mas teria que se estudar mais a fundo também cada caso. Então, as leis imprescindíveis de metaverso não são só essas, mas também o PL. PL é projeto de lei que está correndo agora no Senado. Que esse projeto de lei de inteligência artificial. Por quê? O metaverso ele é baseado todo em inteligência artificial, né? Em softwares, em neuromachine. Então, assim, ele vai precisar de uma regulamentação exata para esse tipo de público, né? Para a gente poder começar a entender como é que vão ser classificados os crimes e os delitos no metaverso. Inclusive, na Europa já tem um projeto de lei em relação à pessoa eletrônica. Então, ele caracteriza uma inteligência artificial com um certo nível de cognição como pessoa eletrônica, ou seja, não é pessoa física nem pessoa jurídica, é outro tipo de pessoa. E aí tem todos os aspectos de direito, todos os aspectos de direito à personalidade e civis em relação a isso. Por exemplo, a máquina vai ter direitos, a máquina vai ter deveres e tributação da máquina, responsabilidade penal, responsabilidade civil, a máquina vai presa, e a gente começa a dissertar sobre isso. Renata, como é que pode ser penalizado um crime cibernético? Por exemplo, um assédio dentro do metaverso. Em relação ao revenge porn, né, que é o pornô de vingança, ele afeta muitas mulheres cotidianamente aqui no Brasil e também no mundo afora. Então as dicas que eu digo são aquelas de prevenção, como eu já disse antes, em relação a cybercrimes em geral, mas também focada agora para tirar fotos em relação a nudes. Esses nudes deveriam ser tirados como? Não mostrando o rosto, não mostrando tatuagem, ou se tiver tatuagem você borra com aplicativos, software, editor de imagem, e não mostrar coisas que realmente liguem você àquele corpo, né? Para tentar diminuir toda essa exposição. Fora você mandar para pessoa que realmente confia, talvez mandar aquela ferramenta do WhatsApp que é só visualização por poucos segundos, ou do Instagram. Enfim, não mandar a foto e ficar lá. Até porque compartilhamento de imagem íntima sem autorização da pessoa que está na foto também é crime. Então isso é importante salientar por aqui. Muito obrigada, doutora Renata Góes. Realmente se torna indispensável e essencial a segurança e a proteção dos usuários dentro do meio virtual. De Bem com a Vida fica por aqui e até uma próxima vez.